Oi, gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer queijo, tá? Aquele queijo Minas, aquele queijo molinho que é bem facinho de fazer. Hoje eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Aqui, gente, ó, eu tenho um caldeirão, aqui tem 22 litros, tá bom? Aqui, gente, ó, eu deixei reservado as minhas formas que eu uso pra vocês verem o tamanho, tá? Aqui é o pequeno, aqui é o grande, tá bom? É aqueles canos de PVC, tá bom? Ó, aí essa daqui pequena, que é a que eu uso mais, que me rende mais, ela tem 10 por 7 de altura. E a grande, gente, tem 15 por 6 de altura, tá bom? Confesso pra vocês que eu não uso muito a grande, não. Se vocês quiserem fazer a grande, fica à vontade. Eu uso mais a pequena, porque ela me rende mais, tá bom? Com 21 litros, gente, eu faço 8 queijos desse tamanho, ó. E ele é altão, fica bem alto mesmo, tá? Outra coisa, eu vou usar, gente, leite de sacolinha, tá bom? Se vocês quiserem usar leite da roça, melhor ainda. Mas como pra mim aqui não é muito acessível, então eu uso leite de sacolinha, tá bom? E vai ser bom aí pra quem não pode ir buscar na roça, que tem o leite de sacolinha mais acessível, tá bom? Dá pra fazer o queijo e é muito mais fácil. E outra coisa, ele fica também bem mais saudável porque ele tem menos gordura. Mas quem quiser ir atrás do leite de roça, mesmo leite de vaca puro, rende mais ainda. Gente, olha, eu uso esse coagulante aqui pra gente fazer o queijo. Só tô mostrando pra vocês, mas na hora eu mostro a medida que eu uso. Vou mostrar passo a passo de como que a gente faz o queijo, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, ó, como o meu leite ele tá gelado, porque ele chegou pra mim agora, eu vou colocar ele no caldeirão e eu vou esquentar ele. Só, gente, que tem um segredinho que ninguém conta. Não pode aquecer muito o leite, tem que ser na temperatura ideal. Eu não tenho termômetro, gente, mas eu vou falar pra vocês como que eu faço e dá super certo, tá bom? Então, eu vou colocar todo esse leite aqui dentro do nosso caldeirão. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Se o seu leite vir da roça, ele já vem com a temperatura ideal pra você colocar o coalho. Não precisa de aquecer, tá bom? Eu tô aquecendo o meu aqui porque como ele veio gelado, então ele precisa de aquecer pro coagulante ativar, senão isso não acontece, tá bom? Então a gente precisa de aquecer o leite pro coagulante funcionar, tá bom? Então se o seu leite estiver gelado, você precisa aquecer. Então, gente, ó, temos aqui 21 litros de leite. Gente, lembrando a vocês que eu faço essa quantidade porque eu vendo, tá? Mas se você quiser fazer para sua casa também, um queijinho pequeno daquele bem alto mesmo, dá uns 2,5 litros, 3 litros de leite de sacolinha, tá bom? Eu tô fazendo essa quantidade porque eu vendo. Se você quiser vender também, pode fazer desse jeito que vai dar super certo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que ninguém fala, tá bom? Porque eu perdi muito queijo no início quando eu comecei a fazer, porque eu não sabia a temperatura certa do meu leite, tá bom? Ó, mostra aqui. Vou mostrar pra vocês que ele tá suado ainda aqui, porque ele ainda tá aquecendo, tá? Só que quando eu coloco a minha mão aqui, ele já tá começando a esquentar. O que que eu tenho que fazer? Com a mão bem limpa, tá, gente? Eu gosto de pôr a mão porque eu vou sentir a temperatura. A chama, ela fica no meio, lá embaixo, no meio da panela, não é verdade? Então, o que que acontece? O calor, ele fica concentrado só no meio. E isso não é bom pro leite. O que que a gente tem que fazer? Com a mão limpa, lavada, tá bom? A gente coloca lá dentro, ó, e vai mexendo. Coloca no meio aqui pra sentir a temperatura. Aí você vai espalhando assim, gente, ó, o calor pro restante do leite. Porque se você deixar só no meio do leite, na verdade, se você deixar só no meio da panela, vai concentrar aquele calor ali primeiramente e não vai dar certo o seu queijo. Pode até dar, mas não vai render, tá bom?
Então, de vez em quando você vem aqui, dá uns 2 minutinhos e vem. Gente, é coisa rápida, tá? Nessa hora aqui é muito importante, porque essa hora é a hora para dar o ponto do queijo. Então, você não pode sair do fogão, tá bom? Ó, é tanto para espalhar o calor quanto você para sentir a temperatura, tá bom? Aqui ainda tá bem gelado, mas eu tô espalhando o calor pelo leite, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Você poderia fazer isso aqui com uma colher? Pode, só que você não vai sentir a temperatura, então você não vai saber se o leite está no ponto. Por isso que eu faço com o braço, tá bom? Com a mão. Então, ó, dei uma espalhada aqui, eu vi que ainda tá um pouco gelado, né? Então eu espalhei, mexi o calor bem. Agora eu tiro minha mão e vou deixar ele esquentar mais um pouquinho. Cerca de 1 minuto, tá bom? Daqui a pouco a gente mexe de novo. Eu quero fazer esse passo a passo com vocês, para vocês saberem como que faz exatamente um queijo. Gente, ó, deu 1 minuto. Eu já vim de novo aqui dar uma mexida no meu leite. Vi que ele já deu uma amornadinha, tá bom? E eu já estou espalhando de novo o calor do meio para as pontas. As pontas não, ao redor, né? Outra coisa, gente, não pode aquecer, não é leite fervido nem morno, tá? É menos do que morno. É um leite como se tivesse realmente saído assim, acabado de sair da vaca, tá bom? Não pode ser quente demais e nem morno, é menos ainda do que morno, tá bom? Ó, mexi aqui, já espalhei o calor. Agora eu vou deixar mais um pouco, porque ainda não tá no ponto, ainda tá gelado. Mais 1 minutinho, daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, já se passaram mais 1 minutinho. Gente, eu tô indo devagar assim pra vocês verem como que eu faço de verdade e o tempo certinho, tá bom? Porque não tem como vocês saberem assim como que é realmente. Então, eu vou fazer o máximo o que eu posso pra ajudar a vocês a fazerem corretamente, tá? Ó, passou mais 1 minuto, eu tô mexendo. Gente, eu tô com a minha mão no fundo da panela, pegando realmente no fundo, tá? Porque justamente pra isso, pra mexer a quentura de baixo e trazer ela para poder unir toda no leite, ó. Eu vou fazendo isso e a quenturinha vai subindo, tá? É muito importante, gente, que façam isso. Isso é o essencial pro seu queijo dar certo, tá? Tá começando a chegar na temperatura que eu quero. Como que eu sei, gente? Ó, quando aqui para de suar, tá vendo? Ainda tem um pouquinho, mas tá quase. Então, gente, tá chegando na temperatura que eu quero, tá bom? Não é morno e nem é fervendo, é menos do que morno, tá bom? Então, gente, ó, se passou mais 1 minutinho, ó, venho aqui, dou mais uma mexida e eu sinto que ele tá na temperatura que eu quero. É menos do que morno, tá, gente? Mais uma vez frisando pra vocês, não é morno, é menos do que morno. É como se realmente tivesse acabado de sair da vaca, tá? Ó, fiz isso aqui, tô sentindo que em todas as partes do meu leite aqui tá na mesma temperatura. É muito importante você saber disso, tá? Vou dar mais uma mexida aqui no meio, que é onde tá saindo o calor, e vou espalhá-lo. Pronto. Agora aqui o que que eu vou fazer? Vou desligar o meu fogo. Então, gente, ó, desliguei o meu fogo, tá? Ele tá na temperatura ideal. Por que, gente, que eu deixo ele assim menos do que morno também, vou explicar pra vocês. Porque como ele tá no alumínio, então depois que eu tampar ele pra ele descansar, ele ainda vai continuar quentinho e aquecendo, tá? Então não tem necessidade de deixar ele morno demais, tá bom? Agora é a hora da gente colocar, ó, o coagulante. Tem gente que coloca na água um pouquinho, não precisa, tá bom, gente? Já pode colocar no leite direto. Ó, para cada tampinha, você pode usar a tampinha como medida. Cada uma tampinha dessa cheia são 6 litros de leite. Como eu tenho 21, então vai ser 3 tampinhas, perdão, e mais a metadezinha dela, porque para completar os 21 litros, tá bom? Ó, dei uma mexida. Vou mexer de novo pra vocês verem. Mexam assim, ó. Aí agora, gente, a gente conta assim, ó, uma tampinha bem cheia.
6 litros. Com mais 6, 12. Com mais uma, 18. E para completar os 21, que são 6 litros, é a metade da tampinha. Não tem como errar, tá? Ó. Se passar um pouquinho também não tem problema. Agora é a hora que a gente também vai colocar o sal, tá, gente? Então, gente, ó, acabamos de colocar o coagulante. Agora nós vamos colocar o sal. O sal, gente, para cada 2 litros de leite, 1 colher de sopa. Colher que a gente almoça, tá bom? Que a gente come. Assim, ó, nem muito cheia, nem muito rasa, tá bom? Então vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e a última, 21, você coloca assim porque é só 1 litrinho, tá bom? E agora a gente vai mexer, eu gosto de usar a mão também, gente, que é para dissolver todo o sal que tá embaixo. Lá embaixo, tá bom? Vamos mexer e aqui a gente mexe o coagulante e o sal de uma vez. Gente, não tenha medo, não se preocupem. Às vezes vocês podem achar que é muito sal, mas não é. Então é o suficiente para o queijo ficar no ponto certinho, tá? Vamos mexer aqui até o sal dissolver todo lá do fundo. Você coloca a mão lá no fundo da panela e você vai mexendo devagar até dissolver tudinho, tá bom? Então, gente, ó, já mexi, já dissolvi o salzinho, já mexi o coagulante, ó, vocês vêm bem aqui em cima pra mexer também, tá bom? Então, a gente vai tampar, deixar tampadinho aqui, não pode mexer, tem que deixar ele quietinho, de 30 a 40 minutos. Eu deixo, gente, como eu faço com o leite de sacolinha, eu deixo realmente de 35 a 40 minutos, tá? Quando você se faz com leite da roça, não precisa disso tudo. De 15 a 20 minutos ele já dá o ponto, tá bom? Mas como é leite de sacolinha que ele tem menos gordura, então eu deixo de 35 a 40 minutos. Essa é a hora que você olha no seu relógio e você marca. Não pode passar de 40 minutos, senão não dá certo o seu queijo, tá bom? Então, daqui a 35, 40 minutos eu volto mostrando pra vocês. Gente, eu deixei 40 minutos. Olha só, gente, como que é legal, ó. Ele realmente, tá vendo? Coalhou. O que a gente vai fazer, ó? Com o auxílio de uma colher, eu uso uma colher de pau. Mostra aqui. Olha como é que fica. Tá vendo? Isso aqui significa que o nosso queijo deu super certo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui. Que agora, nessa parte, gente, a gente vai separar o queijo do soro. Quanto mais você quebrar ele, mais vai render o seu queijo, tá bom? A gente mexe aqui, ó, vamos lá embaixo, mexe no final. Se quiser ir com a mão, gente, também é melhor ainda, porque aí você vai quebrando o queijo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou com a mão mesmo, ó. A gente vai mexendo. Ó, ficou esses pedação grande aqui, a gente já faz assim e já solta ele. Porque quanto mais pequenininho ficar, melhor é, porque vai render mais queijo pra você, tá bom? Então, ó, vamos mexendo, deixar ele bem quebradiço mesmo, tá vendo? Olha, observem que ele já vai separando o queijo do soro, tá vendo? Já tá começando a separar, tá vendo? Já é automático, tá? Ó, aqui tem um pedação, vamos separar. Pronto, quebrei o meu queijo. Agora eu vou deixar ele descansando aqui, gente, por no mínimo uma meia horinha, para poder somente pro soro separar da massa, que é o queijo. Vocês vão ver a diferença, ó. Reparem bem de como que tá agora e como que vai ficar daqui a pouco, tá? Tampar de novo, ó, já tá começando a separar, tá vendo? A gente vai tampar e ele daqui a pouco vai separar. Daqui uma meia horinha, 40 minutos eu volto. Gente, já se passaram aí 30 minutinhos e olha só.
Tá vendo como que a nossa massa desce e o nosso soro fica em cima? Eu não vou jogar esse soro fora, gente. Se vocês quiserem jogar, fica à vontade. Mas eu vou guardar ele porque eu quero fazer ricota, tá? Que vai ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse meu queijo, ó. Aqui eu tenho uma fralda que eu separei só pra isso, tá bom? Aqui eu tenho essa peneirinha. Eu uso fralda, não precisaria se fosse leite de roça. Só essa peneirinha aqui já é o suficiente. Mas como o nosso leite tem pouca gordura, então eu vou precisar da fralda, tá bom? Coloquei também essa panela aqui embaixo, porque, gente, eu vou transferir o soro que vem daqui para essa panela, vou reservar ele e vou fazer a nossa ricota que a gente faz com o soro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Aí, gente, eu reservei essa panelinha aqui, ó, e essa escumadeirinha, porque eu vou tirar um pouco do soro que tá ali em cima, tá? E essa escumadeirinha aqui não vai deixar que o nosso queijo passe e eu vou reaproveitar ele, tá bom? Então, vamos lá, ó. Lembrando, gente, que essas coisas que vocês usarem no queijo, deixem reservadas só para o queijo, tá bom? Ó, vou passar aqui porque se eu perder alguma coisa de queijo, ela não vai passar. A gente vai reaproveitar. Ó. Aí agora aqui, gente, eu venho e transfiro para essa minha bacia aqui, ó. E assim, gente, eu vou fazer até eu tirar mais ou menos uma quantidade boa de soro aqui de dentro. Pra gente trabalhar mais com a massa mesmo, tá? Não vou virar porque a panela é muito pesada. Mas, ó, só fazendo pra vocês verem. Olha, eu não perco queijo, tá vendo? E aqui, pessoal, ó, já começa a aparecer ali a nossa massa do queijo, tá vendo, ó? E a gente vai tirando mais soro. Então, gente, ó, já tirei um pouco do soro, tá vendo? Ó, coloquei o soro aqui, olha só, tá vendo como a gente tem que colocar essa escumadeira, senão perde muito o queijo, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Essa massa que ficou aqui, tá vendo? A gente já vai colocar aqui, tá bom? Pra já ir dando uma escorrida. Ó, aí a gente vai com essa mesma escumadeira vindo aqui, ó, deixando o soro cair mais um pouco. Vamos ir colocando aqui dentro. Uma quantidade boa, gente, que dê pra espremer, tá bom? Ó, vou colocar mais esse tanto aqui. Ó, aí agora o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Vou juntar aqui, ó, essa minha fralda e vou espremendo devagar assim, tá vendo, gente? Ó, não precisa de pressa, porque se você espremer muito forte, vai sair queijo aqui pelos buraquinhos da fralda. Então, não tem necessidade de você espremer rápido, vai devagarinho, vai assim, ó, virando, espremendo, com tranquilidade. Então, gente, ó, quando ele começar a sair aqui, tá vendo, ó? Começar a querer dar uma saidinha daqui, não precisa de espremer mais, tá bom? Esse restante de soro a gente transfere para outra vasilha. Vamos abrir aqui, ó. E isso aqui é o nosso queijo. Tá vendo, ó? Ele fica soltinho, tá vendo, gente? Não gruda. Fazendo com paciência, com amor, tudo dá certo. Então, gente, peguei uma forminha. Gente, esse processo tem que ser em cima da pia mesmo. Então, limpem bem limpinha a sua pia, tá bom? Limpem, passe um álcool pra ficar bem higienizada, tá bom? Ó, vou pegar aqui tá o nosso queijo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegando e vai colocando aqui, ó. Ó, gente, aí agora você vai dando uma apertadinha assim, de leve, só pra arrumar o queijo na forma, tá? Vamos colocar mais um pouco, vamos dar mais uma prensadinha. Olha, gente, aí pra fazer o queijinho tem um truquezinho, tá vendo que eu coloquei a mais na forma? O segredo aqui não é apertar, é você ir com jeito. Repare na minha mão que eu vou fazer esse movimento e vou apertar e ela vai baixando automaticamente, ó. Prestem atenção, ó. Ó, olha como minha mão vai baixando, ó. Ou seja, significa que o queijo tá se formando lá dentro, tá
da forma. Ó. Minha mão deu uma baixada, ele foi se adaptando. Tá vendo? Ó, dá mais uma espremidinha. Por que, gente, que a gente tem que fazer isso? Porque se eu deixar ele solto, depois que ele começar a escorrer, ele vai baixar muito e vai ficar o queijo aqui praticamente na metade da forma. E a gente não quer isso, né? Ó, não é força, é jeito. Você vai apertando assim um pouquinho e ele vai se encaixando e dando o formato do queijo dentro da forma, tá? Então, gente, ó, já espremi ele aqui, ele tá sentadinho, ele tá molinho, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Por isso que precisa de ser na pia. Nós vamos virar, vamos transferir mais pra cá, ó, ele não vai cair, porque como eu já apertei, então ele já sentou na forma, então ele não vai cair. Quer ver? Ó, peguei aqui, faço isso, ó, e viro o queijo, tá vendo? Ele tá alto aqui, passando da forma, gente, mas eu vou deixar, enquanto eu vou fazer os outros, ele vai ficar ali quietinho, dessorando, e ele vai baixar, vocês vão ver. Por isso que depois eu vou colocar mais um pouco aqui em cima e vou terminar de virar. Aí sim, o nosso queijo tá pronto. Vou fazer com todos os meus outros queijos e volto mostrando pra vocês. Na hora que eu for colocar mais queijo aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês esse primeiro de como que ele vai tá bom? Então, gente, ó, já fiz os meus 8 queijos. Esse aqui eu deixei porque eu vou terminar junto com vocês de novo, ó. Quero mostrar pra vocês o primeiro queijo que eu fiz. Tá vendo como ele deu uma descidinha? Então, é por isso que a gente vira e deixa descansando, que é pra ele ir dessorando e a gente acrescentar mais um pouquinho de queijo. Por que que eu faço com 21 litros? Porque justamente, mostra aqui, porque justamente esse 21º litro faz toda a diferença, tá vendo, gente? Com esse último litro, se eu fizesse só com 20, ia dar assim os queijos. Só que com 21, o que sobra do último litro, eu vou encaixando aqui nos queijos pra terminar de fazer, porque eu gosto de deixar ele passando da forma, tá bom? Eu vou fazer esse último aqui, ó. Vou encaixando o queijo na forma, apertando devagar e acrescentando, tá? Sem pressa. Conforme você vai apertando, a mão vai baixando, o queijo vai encaixando na forma. Baixou? Coloca mais um pouco. E sempre, gente, passando assim da forma, tá? Porque quando você aperta, o soro vai descendo, então automaticamente o queijo também. Gente, esse queijo aqui rende de 500 a 550 gramas cada um, tá bom? Ó. Vamos apertando e vamos finalizando o queijo. Fez isso, vira de uma vez. Ó, quando a gente faz, ele passa. Então, conforme vai baixando o soro, ele também vai baixando, ó. Esse aqui tá dessorando, já deu uma baixadinha. Esse aqui, tá vendo? Então, ó, sobrou esse daqui de queijo, a gente vai acrescentar, tá bom? Ó, vou colocar mais um pouco aqui, nesse primeiro, que pede mais. E você vai encaixando aonde precisa, tá? Então, gente, ó, já coloquei o restante, tá vendo? Aqui eu ainda vou terminar de apertar. Aqui, gente, é a forma onde vai ficar o queijo, tá bom? Que eu vou colocar na geladeira. Ó, o que nós vamos fazer? Coloquei o restantezinho aqui, ó. Vou dar mais uma apertadinha pra poder ele encaixar na forma. Vou virá-lo. E agora sim, a gente coloca na forma pra vender. Vou fazer mais um pra vocês verem como que fica, tá? Venho aqui, ó. Dou uma apertadinha nesse que eu coloquei agora acima. E ele vai ficar pra baixo, né? Porque a gente vai virar a forma. Ó, dei uma apertadinha, não precisa de ser muito, tá, gente? Vamos virar, que ele já tá mais firme.
vendo? E assim eu vou fazer com todos os outros, tá bom? Então, gente, assim ficaram os nossos queijos. Eles já estão prontos para vender. Você coloca na geladeira e espera no mínimo umas 2 horas. No mínimo, tá? Umas 2 horinhas. Passou 2 horinhas para ele firmar na forma, aí você pode vender. Tá bom? Façam os cálculos direitinho aí. Aí, gente, ó, agora eu coloco essas sacolinhas que a gente usa para congelar, tá vendo? Coloco assim em cima para tampar. Geladeira na parte de baixo, tá bom? 2 horinhas, você já pode vender, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima.